Pronto, agora começou aqui. Vamos lá então, vamos começar essa nossa conversa. Boa noite para vocês todos. Obrigado mais uma vez por estarem presentes, por prestigiar, por dar um pouquinho do seu tempo para participar, né, para escutar o que eu tenho para conversar com vocês, e a gente vai aproveitar para revisar algumas coisinhas aqui. Né? É claro que a gente vai fazer uma aula que não é uma aula extensa, não é uma conversa extensa, então a gente não consegue abarcar o conteúdo inteiro de um curso de odontologia, né? Obviamente isso não vai acontecer, mas a ideia é mostrar, né? A gente tem montado aí, tá com a proposta de fazer essa mentoria para odontologia para concurso, então a ideia é para mostrar a nossa metodologia, como a gente trabalha, né? O que que a gente faz, dar algumas diquinhas com relação ao que pode ser feito, né? E vamos começar essa conversa para a gente poder mostrar, né? Ver essa análise de questões e mostrar. Essas questões que a gente vai fazer hoje, elas são questões de uma banca chamada RBO. É a mesma banca, né, que está fazendo alguns concursos para a região sudeste. O mais famoso, digamos assim, atual, é o concurso lá da Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de BH. Aqui para Alagoas, né, como eu moro em Maceió, a gente tem uma das duas principais bancas que tem feito concurso para cá, é a DMTEC e a Copev, né? A Copev é ligada à UFAL. Eu tento não fazer muita coisa com relação à Copev, porque eu sou servidor da UFAL. Tá? Então, para que não fique configurado alguma coisa, né, possa se aventar uma possibilidade de que eu possa estar favorecendo alguém com alguma informação privilegiada, etc. e tal. Como eu sou servidor da UFAL, eu prefiro não mexer muito na questão nas questões de Copev, tá? Para que ninguém depois venha dizer alguma coisa. Não vou abrir essa brecha. Mas a gente tem, por exemplo, já bastante material para comentar de ADM Tech. Eu vou até montar algo para poder falar sobre isso. Tá? E fora os principais concursos que aparecem, né? Forças Armadas, principalmente. A gente tem concursos nacionais, né? A nível nacional, como o Corpo de Saúde da Marinha, a antiga Escola de Saúde do Exército, que agora até mudou o nome do concurso dela, não é mais Exex, eu não estou nem lembrando agora de cabeça qual é o nome, né, do processo seletivo. Antigamente era a Escola de Saúde do Exército, mas mudou, realmente eu não me lembro. A gente tem também o CADAR, né, o que é a formação de oficiais para aeronáutica. Ele tem o problema dos editais da aeronáutica, que a parte física e a parte de saúde, principalmente a parte de IMC, né, é bem rigorosa na aeronáutica. Tá? Por exemplo, só para vocês terem a ideia, eu com a altura que eu tenho, se eu quisesse fazer um concurso da aeronáutica, pelos últimos editais, eu tenho 1,81 m mais ou menos, eu teria que estar pesando em torno de 70 e poucos quilos para poder cumprir o IMC da aeronáutica. Então é um concurso que eu particularmente nunca fiz, porque eu nunca ia conseguir conseguir cumprir essa etapa. Mas a gente vai também montar algumas coisas com relação aos concursos que tem de Forças Armadas. Bom, deixa eu passar aqui. Então, só me reapresentando, né, eu acredito que quem esteja em sala aqui, quem esteja na conversa aqui me conhece, mas me reapresentando, né, eu sou Eduardo Henrique Santos, eu sou graduado pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu sou especialista em radiologia odontológica e imaginologia da ABO, da Paraíba, e especialista em docência no ensino superior pelo SESMAC aqui de Maceió.
E a minha ideia é tentar também passar um pouco de experiência que eu tenho com relação ao concurso. Então, hoje, eu sou concursado pela Prefeitura de Maceió, tá? Um concurso que teve em 2004, foi um dos... Eu acho que dificilmente vai ter outro concurso como esse, concurso da Prefeitura de Maceió, foram 85 vagas, e ali eu coloquei como oitavo lugar, mas na verdade eu não fui oitavo lugar, eu fui sétimo lugar nesse concurso. E também sou concursado pela Universidade Federal de Alagoas, concurso que foi em 2019, e eu entrei agora, né? Eu fui convocado agora no final de 2020 e assumi no início de 2021. Eu fui terceiro lugar dele. Já fui concursado da Prefeitura de Caruaru, de Pernambuco. Eram 45 vagas, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu fui o 24º. Já fui concursado também da Prefeitura de Ouro Branco, que é uma cidadezinha do interior aqui de Alagoas. Aí era uma vaga só e eu fui o primeiro lugar em 2017. E esse concurso, eu quero até contar uma historinha breve dele, que é o seguinte. Nesse ano, né, o concurso foi em final de março para início de abril de 2017, se eu não me engano, início de abril de 2017, e foi o ano em que meu pai ele acabou se internando, passou 3 meses internado. Eu precisava ir a Olinda, né, eu morando em Maceió, ele internado em Recife, então eu precisava ir a Olinda para dar assistência para minha mãe, para poder passar também noite no hospital com ele, para que a minha mãe pudesse descansar, e eu particularmente não estudei. Eu juro de dedinho cruzado, de o que vocês quiserem, que não estudei para essa prova. Tanto que eu não iria fazer essa prova de Ouro Branco, tá? E aí, na véspera, né, eu sem estudar, a cidade é a 240 quilômetros de Maceió, né? Para quem é aqui de Alagoas deve ter uma ideia mais ou menos da região ali de Santana do Ipanema, que é longe pra caramba. E as provas estavam marcadas para essa cidade, então eu particularmente não ia fazer, não estudei para a prova. Viajar 240 quilômetros para ir, 240 quilômetros para voltar, fazer uma prova que eu não me preparei, eu particularmente não iria fazer. E aí, na véspera, me deu um estalo assim, fiz, deixa eu ver onde eu faria a prova. Aí imprimi o cartão da prova e vi que a prova seria em Maceió. Aí eu fui e pensei, não tenho nada a perder agora, a prova é aqui em Maceió, eu vou fazer a prova. E aí eu dei sorte das questões que caíram, basicamente serem questões de assuntos que eu tinha bastante conhecimento. E aí acabou que de 40 questões eu acertei 36 nessa prova, tá? Em torno de 90%. E aí acabei passando em primeiro lugar. Saí recentemente justamente porque eu fui convocado pelo concurso da UFAL. Alguns concursos que eu fiz prova, mas acabei não entrando, né? Não me classifiquei, né? Eu fui aprovado, mas não classificado. O Corpo de Saúde da Marinha, em 2005, na primeira fase, que é a fase escrita, né? A fase de prova escrita, eu fui o 7º lugar nacional. Esses concursos de Forças Armadas são concursos a nível nacional, tá? E aí eu fui, nessa primeira fase, 7º lugar. Fui o único que fez prova no Nordeste e passou para a segunda fase, tá? Desse Corpo de Saúde da Marinha. E na segunda fase, por estar todo mundo muito junto, um errinho que você comete numa prova oral, numa prova prática, você acaba caindo bastante, né, de posição, e aí eu cometi alguns erros que hoje eu não cometeria, e acabei caindo para 19º lugar, e eram só 12 vagas, infelizmente. A ESEX, que é a Escola de Saúde do Exército, foi a prova para radiologista, também a nível nacional, e eu passei em 4º lugar. E aí na segunda fase era só basicamente teste físico, então ele não era classificatório, ele era eliminatório. Eu só entraria, né, e eram 2 vagas, eu só entraria se houvesse desistência, ou se alguém não passasse no teste físico, né? E daí, como todo mundo passou, eu acabei ficando de fora, mas fui 4º lugar nacional. E a Prefeitura de Maceió teve um outro concurso aqui em 2014, de novo eu fui fazer prova para radiologista. Na primeira fase eu fui o primeiro lugar,
Porém, na prova de títulos, né, eu acabei caindo para o segundo lugar. Há alguns concursos que eu fiz que eu gosto sempre de pontuar alguma coisa quando eu converso, né, sobre o concurso com as pessoas. Como é que nós vamos trabalhar aqui? E aí eu preciso que vocês estejam nessa aqui comigo, tá? A gente vai projetar a pergunta aqui, tá? Nós vamos projetar a pergunta de qualquer prova aqui, todas vão ser da Banca RBO, mas são concursos diversos. E quando essa pergunta for projetada, eu vou dar em torno de 1 minuto a 1 minuto e meio para que vocês resolvam a pergunta. E aí, se vocês quiserem no chat ir questionando alguma coisa para dar um direcionamento à resposta de vocês, tudo bem, tá? Vocês vão me responder isso não pelo chat. A gente tem uma ferramentazinha aqui no Google Meet, que é uma ferramenta de enquetes, tá? E aí vocês vão responder essas enquetes. Como é que vocês vão fazer isso? Se vocês estiverem assistindo pelo computador, no canto inferior direito de vocês, vocês vão perceber que existe um íconezinho com 3 símbolos, tá? Com 3 símbolos geométricos, que é um triângulo, um quadrado e um círculo. Vocês clicam nesse símbolo, tá? Que é o símbolo de atividades. Depois de clicar nesse símbolo, vai abrir aí, né, essa janelinha de atividades e logo a primeira vai ter enquetes. Quando vocês clicarem aí em enquetes, já vai aparecer a enquete para vocês. A enquete basicamente aí vai ser assim: qual a resposta e as opções, e vocês vão marcar, tá? Se vocês estiverem assistindo pelo celular, o caminho é basicamente o seguinte: lá embaixo, no celular de vocês, vocês vão ver que tem tem um íconezinho com 3 bolinhas, tá? Vocês clicam nesse íconezinho com 3 bolinhas. Quando vocês clicarem, ele vai abrir esse pop-upzinho e lá embaixo tem, ó, atividades, tá? A mesma figura, né? O mesmo ícone que a gente viu ali se a pessoa estiver assistindo pelo computador. Clicou em atividades, vai abrir essa telinha aqui com enquetes e aqui uma ativa, clica nessa tela da enquete e aí vai aparecer a enquete para que vocês respondam, tá? E sempre vai ter as opções e vocês vão clicar em enviar. Conforme vocês vão respondendo, vai aparecendo aqui um gráficozinho para mim, né, as respostas que vocês vão fazendo. E aí depois, depois desse minuto, ou 1 minuto e meio, a gente vai comentar, né, vai mostrar a resposta e vai comentar. Tudo bem? Entendido aí, pessoal? Bora fazer um treino. Tem uma enquetezinha ativa. Responda essa enquete para mim. Quem tiver no computador, vai lá embaixo, que já tem a teclinha de atividades. Quem tiver no celular, faz esse caminho que nós falamos das 3 bolinhas. Né? Clica nas 3 bolinhas, clica em atividades. Depois de clicar em atividades, vai em enquete, e aí vocês respondam para mim aí, tá certo? Tudo tranquilo? Todo mundo respondeu, né? Eu vi aqui que tem 4 votos. Faltou só alguém responder, porque um dos 4 votos fui eu com outro perfil aqui. Mas basicamente o mecanismo é esse, tá certo? É bem facilzinho da gente participar, tá? Eu vou toda a questão, enquanto vocês estão fazendo a questão, eu estou criando aqui a enquete que eu tenho que estar sempre criando aqui para que vocês respondam, tá? Vamos lá, vamos começar então na nossa
nossas perguntas aqui, ó. RBO Tietê 2014. O flúor vem sendo utilizado na saúde pública como elemento eficaz, efetivo e seguro na prevenção e controle da cárie dentária. A concentração de fluoreto de sódio mais recomendado para o bochecho diário é de letra A, 0,02%, letra B, 0,05%, letra C, 0,2%, letra D, 2%. Então, vou criar aqui a enquete para que vocês me respondam. Vamos lá, enquete lançada, viu? Enquanto vocês estão aí, eu vou ler de novo. O flúor vem sendo utilizado na saúde pública como elemento eficaz, efetivo e seguro na prevenção e controle da cárie dentária. A concentração de fluoreto de sódio mais recomendado para o bochecho diário é de 0,02%, 0,05%, 0,2% ou 2%. Temos 2 votos, 3 votos. Vou já finalizar, viu? Pronto, aqui finalizado. Então, ó, teve uma resposta, uma pessoa respondeu, porque aqui eu não, mesmo que aparecesse para mim, eu não vou obviamente dizer quem, tá? Uma pessoa respondeu letra A, 0,02, uma pessoa respondeu letra B, 0,05, e uma pessoa respondeu letra C, 0,2. E ninguém respondeu a letra D, 2%. Tá? E a resposta para esta é a letra B, 0,05%. Tá? As concentrações de 0,02% e 2% em bochecho, elas não existem, tá? Elas não são utilizadas na nossa prática. O bochecho com a solução de 0,05% é a concentração para bochecho diário. Pode, às vezes, na pergunta, eles questionarem o seguinte: qual a concentração em partes por milhão de flúor? Tá? Então, esse 0,05% nos dá 225 partes por milhão. Ok? Então, às vezes, a banca ela pode perguntar isso. Em quantas partes por milhão tem a concentração? Tá? O bochecho semanal é 0,2%, que nos dá uma concentração de 900 ppm, tá? Ou 900 partes por milhão. Tá? Então, a resposta é a letra B, 0,05, porque ele quer bochecho diário. Joia? Vamos para a nossa segunda pergunta. A granulocitose é uma condição aguda caracterizada pela falta ou acentuada redução de leucócitos granulócitos, que são os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e pode ser causada pelo uso prolongado de letra A, amoxicilina, letra B, dexametasona, letra C, dipirona e letra D, paracetamol. Terminar de criar aqui.
Meu computador aqui de vez em quando dá uma travadinha, mas foi criada. Prontinho. Lançada. Só responder agora. A granulocitose, uma condição aguda caracterizada pela falta ou acentuada redução de leucócitos granulócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, pode ser causada pelo uso prolongado de amoxicilina, dexametasona, dipirona ou paracetamol. Temos uma resposta. Vamos esperar mais um minutinho para poder ver se nós temos o registro da outra resposta. Tá? Nós somos em 3, só que eu não vou votando. Vamos lá. Ó, a granulocitose, o próprio enunciado ele já conta o que é, tá? A significa ausência. Tivemos agora a segunda resposta. A é ausência, tá? E granulocitose significa a presença dos granulócitos na corrente sanguínea. Quem são os granulócitos? São os leucócitos que têm grânulos no seu citoplasma. Neutrófilos, que têm grânulos que têm afinidade por corante neutro, ou não se cora nem por corante ácido, nem por corante básico. Os basófilos, cujos grânulos têm afinidade por corantes básicos, e os eosinófilos, que são aqueles que têm os grânulos com afinidade por corante ácido, tá? Então, uma droga, quando ela é utilizada de forma prolongada, ela pode fazer com que haja diminuição ou até ausência de produção dessas células, tá? E aí a nossa resposta, nós tivemos uma resposta para a letra A, amoxicilina, e uma resposta para a letra C, dipirona. E a nossa resposta correta é a dipirona. Tá? A dipirona, ela, inclusive, por um dos principais motivos pelos quais ela não é mais comercializada na Europa, na União Europeia e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, é justamente pelo fato dessa capacidade dela poder causar a granulocitose, tá? Então, a gente tem o nosso curso de farmacologia aplicada à prática odontológica, que a gente conversa sobre diversos aspectos de farmacologia aplicada ao odonto, e em uma delas a gente fala com relação à farmacologia dos analgésicos não opioides, que são o paracetamol e a dipirona. E aí a dipirona, só para a gente poder fazer uma revisãozinha com relação à dipirona, tá? Todo analgésico não opioide, tanto a dipirona como o paracetamol, eles têm um mecanismo de ação igual, tá? Semelhante ao dos anti-inflamatórios não esteroidais, que é inibir a enzima ciclooxigenase. Só que eles não têm, nem a dipirona, nem o paracetamol, não conseguem ter atividade anti-inflamatória. Tá? Eles têm atividade analgésica, têm atividade antipirética, mas não têm atividade anti-inflamatória. Mas o mecanismo é o mesmo. Os principais efeitos colaterais da dipirona: o choque anafilático, a hipotensão, quando a dipirona é aplicada por via endovenosa, porque há liberação de óxido nítrico, tá, nos vasos, e aí o óxido nítrico faz vasodilatação. A granulocitose, que é a nossa questão, e também distúrbios no trato gastrointestinal, que são basicamente náusea, vômito e desconforto. E aí a gente tem que evitar a dipirona nos 3 primeiros meses e nas últimas 6 semanas de gestação, tá? Justamente para não causar aplasia de medula no feto. Em pacientes com asma e infecções respiratórias crônicas, também deve-se evitar a dipirona, justamente porque ela
pode provocar, né, a alergia, né, a dipirona, ela é muito alérgena, e um dos problemas da alergia, né, do choque anafilático, é você diminuir a perfusão tecidual. Né? Se você diminui a perfusão tecidual e o paciente já tem um problema respiratório, a perfusão tecidual ela já vai ficar menor ainda. Crianças menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 quilos também não devem ser tratadas com dipirona pela possibilidade de interferência com a função renal. E pacientes com condições circulatórias instáveis, principalmente quando a pressão arterial sistólica dele for menor do que 100 milímetros de mercúrio. Tá? Por quê? Pelo fato da dipirona, deixa eu retornar aqui, ó. Pelo fato da dipirona causar hipotensão, se o paciente já é um paciente, né, que apresenta uma pressão arterial baixa, eu posso diminuir mais ainda essa pressão arterial e levar o paciente a um quadro de choque, por diminuir bastante a perfusão sanguínea. Tá? Então, por isso que a gente tem que evitar também a dipirona nesses pacientes que têm, normalmente, fisiologicamente, ele apresenta uma pressão arterial baixa, com a sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio. Evitar em pacientes com distúrbios hematopoéticos por conta dessa possibilidade de causar granulocitose e aplasia de medula. Em casos de amidalite ou qualquer afecção, infecção da região bucofaringiana, deve merecer cuidado redobrado, porque as infecções na região bucofaríngea, elas podem mascarar os primeiros sintomas da granulocitose, tá? Isso a gente chama de angina agranulocítica. Então, a dipirona ela pode mascarar esses sintomas, isso leva a diagnóstico tardio dessa condição e o paciente pode ter um problema maior de saúde. Pacientes com intolerância conhecida aos derivados pirazolônicos, como a antipirina, aminopirina e dipirona, ou seja, pacientes que não podem tomar dipirona, e pacientes com discrasias sanguíneas também você deve evitar, e é contraindicada no primeiro trimestre da gestação, na porfiria hepática e na deficiência congênita de glicose 6-fosfato desidrogenase, a tão famosa G6PD, tá? Porque aqui, nessas condições aqui de primeiro trimestre, porfiria hepática e deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, você pode predispor o paciente, tanto a gestante como o feto à hemólise. Tá? E aí a pessoa vai desenvolver uma anemia profunda por conta disso. Né? Uma anemia hemolítica. Bora para a terceira. São doenças infecciosas, fúngicas, bacterianas e viróticas, respectivamente. Deixa eu terminar aqui a enquete para poder ler com mais calma. Letra A, blastomicose, hepatite B e AIDS. Letra B, hepatite B, candidíase e AIDS. Letra C, AIDS, sífilis e hepatite B. E a última, letra D, candidíase, sífilis e hepatite B. Enquete lançada, finalizei a outra e vamos lá, vamos responder. São doenças infecciosas, fúngicas, bacterianas e viróticas, respectivamente. Blastomicose, hepatite B e AIDS, hepatite B, candidíase e AIDS, AIDS, sífilis e hepatite B, candidíase, sífilis e hepatite B. Já tivemos uma resposta.
Falta apenas um agora, para a gente poder... Pronto, veio a segunda. Ambas, né, vieram na letra D, candidíase, sífilis e hepatite B. Vamos começar a analisar a questão, e eu já começo analisando ela de trás para frente, tá? Toda vez que vocês tiverem uma questão com respectivamente, tomem sempre cuidado. Tem que ser na ordem. Porque você pode até achar uma opção, ainda não analisei elas, mas você pode até achar uma opção que tem infecção fúngica, bacteriana e virótica, mas elas não estão nessa ordem. Então a resposta não é correta. Tá? Sempre prestem atenção nisso, em respectivamente, exceto, assinale a afirmativa errada. Sempre prestem atenção nisso. Tá? Porque às vezes a gente sabe, mas porque não prestou atenção no enunciado da pergunta, a gente acabou errando. Então, letra A, blastomicose. Ó, toda vez que tiver micose, é praticamente certo de ser uma doença fúngica. Tá? Então, blastomicose é fúngica. Hepatite B é viral, né? Pelo HBV. E a AIDS é viral também, né? Que é pelo vírus do o HIV. Tá? Então, a gente aqui já está errado porque tem duas doenças que são virais, né? E mesmo assim, a hepatite B, ela é viral, é a segunda, e a segunda tem que ser bacteriana. Então, tá errada essa daí. Hepatite B é uma doença viral. Aqui eu já pararia, tá? É outra coisa que a gente também tem que ter o jogo de cintura quando for fazer uma questão dessa. Se a primeira é fúngica, e eu estou analisando aqui, já vi que a primeira é viral, eu nem olho mais o resto. Eu preciso ganhar tempo para resolver a questão. Tá? Eu vou ver só para a gente poder analisar, mas eu fazendo essa questão, eu já pararia aqui. Hepatite B é viral, candidíase é fúngica e a AIDS também é viral. Então a gente tem duas aqui virais de novo. AIDS, sífilis e hepatite B, duas virais de novo. Tá? Mas mesmo assim, já estaria errado porque a AIDS é a primeira e a primeira tem que ser fúngica. Sífilis é bacteriana? Né? É o treponema. E hepatite B é viral. Candidíase fúngica, sífilis bacteriana e hepatite B viral. Então, essas três realmente estão na ordem que o enunciado pede, tá? E aí a resposta correta é realmente a letra D, tá? Mas vejam como essa questão ela é relativamente fácil de você resolver. Eu quero uma fúngica, eu quero uma bacteriana, eu quero uma virótica. Duas virais, né, ou viróticas, duas virais, duas virais. A questão ela foi dada, se a gente prestar atenção direitinho, ela foi dada. Né? Foi bem fácil de ser resolvida por conta disso. Se eu quero uma de cada e aparece, nas outras opções, aparecem duas de um único tipo, a pergunta já veio praticamente com a resposta dada para a gente. Tá? Então, a resposta dessa daqui é a letra D. Candidíase, que é fúngica, sífilis, que é bacteriana, e hepatite, que é viral. Vamos para mais uma. Já leio com vocês. Vão lendo e já tentando fazer as suas anotações aí. Vamos lá. De acordo com a classificação dos objetos inanimados segundo Spalding, a lâmina de bisturi, letra A, quando utilizada, enquadra-se no grupo A de descarte, ou seja, resíduos infectantes. Letra B, é classificada como pérfuro cortante, devendo ser descartada em embalagem resistente à puntura, com símbolo de identificação. Letra C, pertence ao grupo dos materiais semicríticos
E letra D é classificada como objeto crítico, ou seja, aqueles que tocam e principalmente penetram nos tecidos, cortando-os. Aí foi um erro de digitação meu, tá? Lá na prova tá certinho. Cortando-os ou perfurando-os. E aí, a lâmina de bisturi, já temos uma. Temos outra. Vamos agora comentar a nossa pergunta, tá? De acordo com a classificação dos objetos inanimados segundo Spalding, qual é a classificação de Spalding? A classificação de Spalding é aquela que classifica os objetos em críticos, semicríticos e não críticos de acordo com a sua utilização, tá? Essa classificação aqui de grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, que é a classificação de resíduos de serviço de saúde, ou seja, não é a classificação dos artigos de Spalding, é outra classificação. Embora a lâmina de bisturi ela é um resíduo infectante. Né? Se você utilizou a lâmina de bisturi, você incidiu, né, você fez uma incisão, ela está contaminada, então ela é um resíduo infectante. Porém, não é a classificação de Spalding. É classificada como pérfuro cortante, devendo ser descartada em embalagem resistente à puntura, com símbolo de identificação. A lâmina de bisturi é pérfuro cortante, né? Ela, a depender do seu uso, se você golpeia alguém com uma lâmina de bisturi, ela deixa de produzir uma ferida incisa ou incisiva e ela passa a fazer uma lesão contundente, né? Uma contusão pérfuro-cortante. Devendo ser descartada em embalagem resistente à puntura, ok, com símbolo de identificação. A embalagem resistente à puntura é aquela caixa amarela da Descarpac, né? Ou de marca similar. Está correto, só que não é a classificação de Spalding. Tá? Essa classificação não é a classificação de Spalding. Quando você classifica em pérfuro cortante, incisa, corto cortante, não é a classificação de Spalding. Por isso que a letra B está errada. Apesar dela descrever de forma correta a lâmina de bisturi, ela pode ser sim classificada desse jeito, mas não é classificação de Spalding. A gente quer classificação de Spalding. Pertence ao grupo dos materiais semicríticos e é classificada como objeto crítico, ou seja, aqueles que tocam e principalmente penetram nos tecidos, cortando-os ou perfurando-os. A resposta dessa pergunta é a letra D. Tá? A lâmina de bisturi é um objeto crítico. Todo artigo que penetra intimidade de tecido, que corta tecido, que fura tecido, que perfura tecido, que entra em contato com a intimidade dos tecidos ou entra em contato com sangue, é classificado como objeto crítico. E aí ele deve ser obrigatoriamente esterilizado. Na impossibilidade de esterilização, desinfecção de alto nível. Mas é aquela impossibilidade imperiosa. É igual aquela história do jogador de futebol que teve uma contusão, um choque de cabeça com cabeça, você tem que perfurar o crânio dele para poder drenar sangue, porque ele está fazendo um sangramento intracraniano, e aí você não tem como esterilizar um objeto que vai perfurar o crânio dele. Então você precisa fazer o quê? Desinfecção de alto nível. Tá? Então são essas impossibilidades que a gente fala assim, tá? De ser algo urgente, você não tem tempo para fazer, etc e tal. Mas via de regra, artigo crítico deve ser esterilizado. Tá? Então a resposta é a letra D. A resposta da nossa pergunta é a letra D.
para a gente fazer uma revisão aqui da classificação de Spalding, ó, ele classifica os artigos como críticos, semicríticos e não críticos. Os críticos são aqueles que são introduzidos em local estéreo do corpo ou no sistema vascular. Cortou o paciente, perfurou o paciente com aquele instrumento, ele é considerado crítico. O processamento tem que ser feita a descontaminação, a limpeza e seguido de esterilização, né? É imperiosa a esterilização desse tipo de artigo. Os semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosa intacta ou pele não íntegra, tá? Trazendo para a odontologia, por exemplo, um objeto semicrítico. Posicionador radiográfico, ele é um objeto semicrítico, tá? Porque ele entra em contato com a mucosa intacta, a não ser que você faça uma radiografia transoperatória e vai usar o posicionador. Aí ele deixa de ser um artigo semicrítico e passa a ser um artigo crítico. E o não crítico é aquele que entra em contato com a pele íntegra, né? Então, todas as superfícies que o paciente toca no consultório, né, a cadeira, o braço da cadeira, ou as superfícies que nós tocamos, como o mocho, alça do refletor, são considerados artigos não críticos. Os semicríticos devem ser descontaminados, limpos e feito, no mínimo, desinfecção de alto nível. Se puder esterilizar, esteriliza. Né? Sempre a gente vai prezar por esterilizar. Mas aquilo que não pode ser esterilizado tem que passar por desinfecção de alto nível. Enquanto que os não críticos faz a descontaminação, a limpeza seguida de desinfecção de nível baixo ou de nível intermediário. Tá? Então, só uma revisãozinha com relação à classificação de Spalding, classificação dos artigos segundo Spalding. Bora para mais uma? Concurso de Carapicuíba 2018, não é um concurso tão longe assim, né, no tempo. Assinale a alternativa que apresenta o exame que avalia as células sanguíneas de um paciente, ou seja, as da série branca e vermelha, contagem de plaquetas, reticulócitos e índices hematológicos. Letra A, esse exame é a creatinina. Letra B, esse exame é o coagulograma. Letra C, esse exame é o hemograma. E letra D, esse exame é a urocultura. Tivemos um voto já. Esperar mais um minutinho. Enquanto isso, eu leio de novo. Assinale a alternativa que apresenta o exame que avalia as células sanguíneas de um paciente, ou seja, as da série branca e vermelha, contagem de plaquetas, reticulócitos e índices hematológicos. Creatinina, coagulograma, hemograma ou urocultura. As duas respostas foram no hemograma e a resposta está correta. Né? A resposta para essa pergunta é o hemograma. Tá? A creatinina, né, o exame de creatinina é um exame, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, para revisar, mas o exame de creatinina é um exame para avaliação de função renal. Tá? A gente tem o exame de creatinina sérica e o exame de cleras de creatinina, que são os dois exames utilizados, os principais utilizados para avaliar a função dos rins do paciente. O coagulograma é para ver como é que ele faz hemostasia. Né? A gente tem alguns exames que avaliam a hemostasia primária, que é a formação do coágulo, do trombo, né, do coágulo, e alguns exames que avaliam a hemostasia secundária, que é
quando a gente tem aquela cascata de reações, né? A cascata da coagulação acontecendo. E urocultura, o próprio nome já diz. É um exame que vai fazer uma cultura bacteriana, né? Uma cultura de micro-organismos da urina. Você vai coletar a urina do paciente, pegar umas gotinhas e colocar em meio de cultivo para ver o que é que cresce ali. Então, a gente tem um segundo curso, que é o curso de exames laboratoriais de interesse para odontologia, em que a gente fala dos principais exames e o seu impacto no atendimento clínico, tá, do paciente. A gente tem, a população está envelhecendo, nós temos pacientes com comorbidades e a gente não pode deixar de atender esses pacientes. Então, a gente fala nesse curso exatamente sobre isso. Esses exames que o clínico ele tem a obrigação de saber interpretar, não é só receber o exame em si, né, o resultado do exame, mas o que aquilo impacta no planejamento terapêutico do paciente. Tá? Isso que a gente fala no nosso curso. E aí, com relação à creatinina, como nós falamos, ela avalia a função renal, tá? Através não só da creatinina sérica, como do exame de clearance de creatinina, que é o clearance de creatinina, ele é um marcador utilizado para avaliar a função renal. A gente tem um outro exame chamado de taxa de filtração glomerular. Só que esse clearance de creatinina ele é muito mais rápido, é muito mais prático de ser avaliado. Tá? Então, por isso que hoje em dia é praticamente um padrão ouro a avaliação do clearance de creatinina. Clearance significa eliminação, depuração. Então, esse exame vai fazer o quê? Ele vai avaliar o quanto de creatinina você está conseguindo eliminar pela urina. Tá? Porque a creatinina ela é muito filtrada nos rins. Tá? Ela é produzida no fígado através da degradação da fosfocreatina em creatinina e ela é facilmente filtrada nos rins e eliminada na urina. Então é um marcador útil, um marcador biológico muito fácil de ser avaliado. E a massa muscular e a idade influenciam na interpretação desse exame, por quê? Se a pessoa for muito musculosa, obviamente, como ela tem mais massa muscular, ela degrada mais fosfocreatina. O idoso, proporcionalmente, o idoso ele tem menos massa muscular, né? A gente chama isso de sarcopenia. Ele vai perdendo massa muscular ao longo da vida. E aí, obviamente, o idoso, ele vai, se ele tem menos músculo, ele tem menos fosfocreatina para ser quebrada. Então, a gente precisa levar em consideração essas situações quando pegar um exame de clearance de creatinina e não achar que está muito alto e o paciente está com insuficiência renal, quando na verdade é porque ele é musculoso, ou está muito baixo, a gente achar que está ótimo, né? Quanto mais baixo, melhor, o clearance de creatinina. Aliás, a creatinina sérica, quanto mais baixa, melhor, né? A gente interpreta que estaria eliminando bastante a creatinina, mas na verdade é o idoso que tem o metabolismo mais lento, degrada menos fosfocreatina. Então, isso também tem que ser levado em consideração para a avaliação do exame de creatinina. Como é que é feito esse exame? Coleta-se a urina por 24 horas, faz-se uma amostra de sangue também, porque eu preciso medir a creatinina sérica, que é para eu saber quanto de creatinina está sendo produzido pelo paciente, e vou avaliar a creatinina na urina. E aí isso aqui vai me dar uma taxa de eliminação, que é o clearance de creatinina. Tá? Então, os valores de referência para o clearance de creatinina nos homens, 85 a 137 mililitros de plasma por minuto, por uma área corporal de 1,73 metros quadrados. Nas mulheres, 75 a 129 mililitros de plasma por minuto, pela mesma área corporal de 1,73 metros quadrados, e as crianças de 70 a 140 ml de plasma por minuto na mesma área corporal, né, 1,73 metros quadrados. E como nós falamos, a taxa de creatinina, né, que é a creatinina séria, que é quanto de creatinina tem no corpo. E
ela é diretamente proporcional à massa muscular da pessoa. Quanto maior a massa muscular, maior vai ser a taxa de creatinina. Tá? Porém, a taxa de creatinina elevada no sangue é um dos indícios de insuficiência renal. Então, a gente precisa analisar a taxa de creatinina em conjunto com o clearance. Tá? Não pode ser avaliada a taxa de creatinina sozinha. Por isso que eu falei ali no início, nós temos que ter os dois exames, a creatinina sérica e o clearance de creatinina. Através da medida de creatinina no sangue e na urina, é possível calcular a taxa de filtração glomerular, que é um parâmetro mais refinado para avaliar a função renal, que foi aquilo que nós falamos. Quando eu sei a creatinina no sangue e sei o que está saindo na urina, eu tenho a condição de fazer a taxa de filtração glomerular. Tá? Eu vou fazer a taxa de eliminação de creatinina. A creatinina ela só se altera no sangue, ela só se altera depois de haver destruição dos néfrons, tá? Que são as estruturas responsáveis pela filtração renal, e da função renal estar prejudicada em cerca de 60% do seu funcionamento normal. O que eu quero dizer com isso? A creatinina só começa a se alterar no sangue depois que o problema já está em um estágio relativamente avançado. Então, avaliar a creatinina sérica para querer saber se o paciente tem doença renal ou não, não dá para fazer isso. Ela não é indicada para detectar a doença em estágio inicial. Tá? Porque só altera depois que o problema já está relativamente avançado. Então, o ideal é taxa de creatinina e o clearance de creatinina. E aqui os valores de referência. Criança de 1 a 5 anos, a creatinina sérica tem que estar em 0,3 a 0,5 miligramas por decilitro. 5 a 10 anos, 0,5 a 0,8 miligramas por decilitro. Homens adultos, né, adultos do sexo masculino, 0,7 a 1,2 miligramas por decilitro. E adultos do sexo feminino, 0,5 a 1,1 miligramas por decilitro. Bora para mais uma, que aqui é sem parar. Aqui a gente vai fazendo uma atrás da outra para a gente ir conversando. É igual prova, né? A prova a gente vai fazendo uma atrás da outra. Vamos lá. São Sebastião, 2019, né? A cidade do interior de São Paulo. O processo de perda de estrutura dental associada a estresse mastigatório, quando a força mastigatória causa rompimento das ligações químicas dos cristais de esmalte, levando à perda de estrutura, é denominada letra A, abfração, letra B, abrasão, letra C, retração ou letra D, atrição. Então, o processo de perda de estrutura dental associada ao estresse mastigatório, quando a força mastigatória causa rompimento das ligações químicas dos cristais de esmalte, levando à perda de estrutura, é denominada abfração, abrasão, retração ou atrição. Temos um voto. Temos os dois votos. A fração recebeu um voto e a atrição recebeu outro voto. Tá? Um voto na letra A, um voto na letra D. A resposta correta para essa nossa pergunta é a letra A, abfração. Tá? O que é abrasão? Tá? O que está escrito aqui no enunciado é a definição de abfração. Tá? O que é a abrasão? A abrasão é o desgaste, tá? O desgaste por estrutura diferente. Então, é quando eu tenho, por exemplo, o dente sendo desgastado por escova, por uma caneta que fica sendo mordida o tempo todo, por um prego, né? Antigamente tinha muito, hoje nem tanto, porque essas profissões elas estão mais escassas, mas, por exemplo, o alfaiate que fica
com a agulha, né, segurando a agulha com os dentes, o sapateiro que ficava segurando as taxinhas que ele utilizava com os dentes, né, também ficava fazendo desgaste na estrutura dental, tá? Então, a abrasão é o desgaste da estrutura quando eu tenho duas estruturas diferentes atritando. Escova de dente com dente, caneta com dente, prego com dente, etc. e tal. Retração é a retração da gengiva, é a inserção gengival, ficou aqui errada a digitação, uma inserção gengival mais apical, né, que ocorre porque há a perda de altura óssea, e aí a gengiva, como ela acompanha a altura do osso, se a gente perde a altura óssea, vai também perder recobrimento radicular com a gengiva. E a atrição é o desgaste por estrutura igual, ou seja, dente com dente. Então, quando a gente range os dentes, quando a gente tem o bruxismo, a gente pode causar um desgaste do tipo atrição. E aí aqui uma figura só para ilustrar o que é a abfração. Ó. É essa lesão que acontece lá na cervical por perda de estrutura dentária, por perda de esmalte, geralmente, tá? E fica essa lesão aqui na cervical. Isso decorre por conta de força mastigatória. Tá bom? Vamos para mais uma. Montemor 2019. Como estamos só eu e você, Leoclécio, agora eu não vou nem montar enquete, tá? Você responde para mim no próprio chat, ok? Para a gente poder até ganhar tempo. Paciente compareceu ao consultório relatando sensibilidade na região dos dentes incisivos centrais superiores. Ao exame clínico, constatou-se a presença de desgaste na região incisal dos dentes 11 e do 21 e 11, desculpa. Durante a anamnese, o paciente relatou que tem o hábito de morder canetas e roer unhas. Não faz uso de bebidas alcoólicas, não é fumante e também não tem bruxismo ou apertamento noturno. Já realizou o tratamento ortodôntico e possui bons hábitos de higiene bucal. Então, o diagnóstico para essa condição, né, é letra A, erosão, letra B, abrasão, letra C, atrição ou letra D, abfração. Então, vamos fazer juntos aqui. Vamos tentar entender a pergunta, tá, Léo? O paciente vem ao consultório relatando sensibilidade na região anterior, né, dos dentes incisivos centrais superiores. No exame clínico, a gente vê o desgaste na região incisal de dentes 21 e 11. Ou seja, tem um desgaste incisal. Se é desgaste, tá? A gente não vai pensar em abfração porque o desgaste é incisal. Lembra que a abfração é cervical, tá? Então a gente já corta a abfração. Na anamnese, o paciente relatou que tem o hábito de morder canetas e roer unhas. Se ele tem um desgaste e tem o hábito de morder caneta e roer unha, muito provavelmente é isso que está causando desgaste. Não faz uso de bebida alcoólica. Qual é a importância dessa informação de não fazer uso de bebida alcoólica? A bebida alcoólica, né, uma bebida fermentada, ela é ácida. E o ácido remove cálcio da estrutura dentária. Tá? Essa remoção do cálcio por ação ácida, só que essa ação ácida não é por ação bacteriana, a gente chama isso de erosão. Tá? Isso acontece quando o paciente faz o uso de bebida carbonatada, tá? Que é refrigerante, cerveja, etc. e tal, e quando ele é o paciente bulímico, né? Aquele paciente que ele fica provocando vômito o tempo todo. O vômito ele é ácido, então ele acaba fazendo a remoção de tecido calcificado. O paciente que tem
que ele tem refluxo, também pode apresentar erosão, tá? Então, como ele não faz uso de bebida alcoólica, também não é erosão. Não é fumante e não tem bruxismo ou apertamento noturno. A gente viu que o bruxismo é quando o paciente range os dentes e aí ele faz atrição dos dentes, tá? Se o paciente não faz bruxismo, não faz atrição. Então, o que sobra para a gente não é erosão, não é atrição, não é abfração, o que sobra para a gente é a abrasão. Tá? Nós vimos na questão anterior que a abrasão ela é o desgaste por estrutura diferente. Então, houve um desgaste dental, por quê? Ele estava fazendo atrito dos dentes com uma estrutura diferente da estrutura dentária, que era caneta e roer-unha. Então, esse desgaste que acontece nos dentes por uma estrutura diferente dos dentes, a gente chama de abrasão. Erosão, como nós vimos, é o desgaste por ação química não bacteriana. Paciente que faz uso de bebida ácida, paciente que tem histórico de refluxo gastroesofágico e o paciente que faz bulimia. Atrição, nós vimos, é o desgaste por estrutura igual quando o paciente range os dentes. Se ele não tem bruxismo, ele não range os dentes, então não é atrição. E a abfração é aquela lesão que nós vimos na questão anterior, tá? Que é a perda de estrutura por conta de ação de força mastigatória. É uma perda de estrutura na cervical. Entendido essa questão, Leoclésia? Joia, vamos para mais uma. Ó. A gente vai mudar, como só tá a gente vai mudar um pouco a dinâmica, tá? O ideal daquela parte interativa era que você tendo mais pessoas. Como tá só a gente vai fazer de uma forma diferente. Mas fique à vontade para responder, tá? Não se preocupe com isso, não. Danou-se? Aqui no Nordeste, aqui a gente fala danou-se, vixe Maria, né, Leoclésia? Eu vi pelo seu DDD que você é aqui de Alagoas. Letra C, a resposta, né? É classificado como tumor do epitélio odontogênico que ocorre em 3 diferentes situações clínico-radiográficas: sólido, convencional ou multicístico, unicístico e periférico. Apresenta crescimento lento, localmente invasivo e tem curso benigno na maioria dos casos. Ora, das 4 patologias que tem aqui, a única que a gente chama de sólido convencional ou multicístico é o ameloblastoma. Né? A definição clássica dele são as três formas dele se apresentar: é o sólido convencional multicístico, unicístico e periférico. Então a resposta é realmente o ameloblastoma. Tá? Para a gente aproveitar e fazer uma revisãozinha rápida, um outro curso que nós temos também é o curso de radiologia odontológica. E nesse curso de radiologia odontológica, a gente fala sobre interpretação radiográfica, né, os princípios de interpretação radiográfica, dicas de interpretação, anatomia radiográfica, inclusive a gente fornece um arquivo para estudo de anatomia radiográfica, um arquivo executável de PowerPoint, e a gente fala também bastante de patologia radiográfica e a gente fecha falando de radiologia digital, né, o fluxo digital que hoje nós temos nos consultórios, e tomografia computadorizada. Então, com relação à patologia, ó, a gente vê essa imagem que aparece aí na sua tela e você acha que isso aí é o quê? Que patologia você acha que é essa, Léo Clécia? Se a gente olhar, ó, imagem radiopaca, né? Tem um halo radiopaco no seu redor, mas essas imagens aqui, essas estruturas radiopacas aqui lembram dentinhos, né? Então esse aí é o odontoma composto. É aquele odontoma que ele forma estruturas semelhantes a microdentes, tá?
quando a gente tem a formação de um tecido calcificado, ó, uma massa amorfa que não lembra dente, aí aqui o diagnóstico para essa condição é também o odontoma, só que agora é o odontoma complexo, tá? Então o composto é esse que forma um saquinho de dentes, é esse que forma estruturas parecidas com dentes, tá? Com microdentes. E o complexo é esse que forma uma maçaroca, tá? Forma uma massa amorfa radiopaca, tá? E por ser, ó, um tumor odontogênico, olha quem ele está associado, a um dente incluso, tá? Grava isso para a vida. Se o tumor ou se o cisto ele é odontogênico, ele deriva de epitélio que forma dente. Então, uma das características dessas patologias é o quê? Ele estar associado a um dente incluso. Tá? Guarda esse macete. Tá? Grava essa dica para quando for fazer uma prova que envolva patologia, que tenha uma lesão, que possa ser um tumor. Se tiver dente envolvido, é mais fácil ele ser uma lesão odontogênica do que não odontogênica. Tá? Os cistos tumores não odontogênicos, eles dificilmente estão relacionados com o dente incluso. E esse aí? Olha que bonitinho, ó, a imagem radiopaca com halo radiolúcido, tá? Associado ao ápice de um dente, geralmente o dente posterior, que é onde eles gostam de aparecer. Cementoblastoma. Muito bem. Né? Ele poderia entrar como diagnóstico diferencial quem aqui? A displasia cementária periapical, tá? No terceiro estágio, que é aquele estágio onde já está bem calcificado. Certo? Seria um diagnóstico diferencial. Só que a displasia cementária periapical gosta de aparecer onde? Região anterior. Tá? Como está na região posterior, é mais fácil que isso aqui seja um cementoblastoma. É claro que quem vai dizer para a gente quem é o exame histopatológico, isso aí é óbvio. Mas, radiograficamente, se a gente consegue estabelecer uma hipótese diagnóstica plausível para o paciente, a gente já começa a ajudar no planejamento terapêutico dele. Tá? Então, aqui, radiograficamente, a gente tem o cementoblastoma. E esse aí? Uma imagem radiolúcida, unilocular, tá? Vem da região desde o dente 33 aqui, ó, até a região do dente 37. E olha o que ela está fazendo com os dentes, está reabsorvendo raiz dentária. Esse é o ameloblastoma. Muito bem. Tá? E ameloblastoma unicístico, né? Porque ele é unilocular aqui. Tá? Uma coisa importante, ameloblastoma, via de regra, ele não reabsorve raiz. Não é uma característica comum ao ameloblastoma. Mas quando ele reabsorve desse jeito, tá? Em ângulo reto. A raiz fica reabsorvida dessa forma em ângulo reto. Então também guarde isso. Nem sempre o ameloblastoma reabsorve raiz. É mais fácil ele deslocar dente do que reabsorver dente. Agora, quando ele reabsorve, o padrão é esse. Eu sempre até digo, quando eu vejo uma imagem radiolúcida associada a um dente, né, a raiz de um dente, e eu vejo essa reabsorção aqui, eu já começo a ficar arrepiado. E a chance disso ser um ameloblastoma é muito grande. Tá? E aqui, o que seria esse? Para esse daí, nós temos obrigatoriamente 4 hipóteses, tá? Primeiro de tudo,
é uma imagem radiolúcida, multilocular, concorda comigo? Se você não concordar, você fala, tá? Radiolúcida, multilocular, tem uma loja grandona aqui, aparenta ter uma loja aqui, e tem outra loja aqui em cima. Então, no mínimo, duas lojas é multilocular. Em região posterior de mandíbula. Toda vez que eu vi uma imagem radiolúcida multilocular em região posterior de mandíbula, ó, agora você está aparecendo, ó. De novo, imagem radiolúcida aqui multilocular, ó. Tem uma loja aqui, aqui é outra loja aqui embaixo, que antes essa não estava aparecendo para você, e aqui é mais uma loja, tá? Em região posterior de mandíbula, ó. Então, toda vez que a gente tiver, repetindo, uma imagem radiolúcida multilocular em região posterior de mandíbula, nós precisamos pensar em 4 diagnósticos diferenciais, que eu vou escrever aqui, mas já vou falando para você. O primeiro deles, ameloblastoma. O segundo, mixoma odontogênico. O terceiro, ceratocisto odontogênico. E o quarto, lesão central de células gigantes. Certo? Toda vez que nós virmos uma imagem radiolúcida multilocular em região posterior de mandíbula, esses 4 obrigatoriamente a gente tem que pensar, tá? Ameloblastoma, mixoma, ceratociste, lesão central de células gigantes. Esse aqui é um ameloblastoma multicístico, tá? Esse é um ameloblastoma multicístico, mas radiograficamente pode ser qualquer um desses 4. Tá? O que joga a favor aqui de ser ameloblastoma é esse aspecto inflado que o osso está tendo aí. Se você der uma olhada, parece que alguém soprou o osso. Isso o ameloblastoma gosta de fazer, e isso o ceratocisto também gosta de fazer. Tá? Mixoma odontogênico, as lojas ósseas são menores. Assim como a lesão central de células gigantes, também as lojas ósseas são um pouco menores do que essas aqui. Tá? Mas esses 4 que nós falamos agora, que está aí até aí no chat, obrigatoriamente a gente tem que pensar quando estiver diante de uma imagem dessa. Mesma coisa aqui, ó. Imagem radiolúcida, multilocular. Tem uma loja aqui, tem outra loja grande aqui, tem uma lojinha por aqui, tá? Então a gente tem várias lojas. Multilocular, em região posterior de mandíbula, e tem um dente aqui incluso, associado. Tem que pensar nesses 4. Ameloblastoma, mixoma, ceratocisto e lesão central de células gigantes. Tá? Esse aqui, no caso, é um granuloma central de células gigantes ou lesão central de células gigantes, a mesma coisa. Mas vejam que são lesões parecidas. Veja que são imagens de lesões, né? As imagens são muito parecidas. Por isso que eu estou falando que a gente precisa pensar nesses 4, porque eles fazem imagens parecidas. Isso é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Tá? É você pegar, reunir as patologias que têm aquelas características e eliminar as outras que não têm essas características. Bora para mais uma para a gente discutir. Montemor 2019. É uma anomalia que ocorre pela união de 2 germes dentários, dando origem a um dente, com 2 coroas e 2 raízes, podendo ser parcial quando apenas as coroas se unem, ou total. E aí, que anomalia é essa? Anquilose, geminação, concrescência ou fusão? Geminação. É uma anomalia que ocorre pela união de 2 germes dentários, dando origem a um dente, com 2 coroas e 2 raízes, podendo ser parcial quando apenas as coroas se unem ou total. Essa é a descrição de fusão. Tá? A geminação, ela
não dá origem a um dente só. Geminação é a tentativa frustrada de um germe dental se dividir, tá? Geralmente uma raiz só e duas coroas. Exatamente, geralmente uma raiz só e duas coroas. A fusão são duas coroas e dois condutos. Né? Geralmente a gente vê isso, duas coroas e dois condutos, enquanto que a geminação é o contrário. Tá? É a tentativa de divisão, uma raiz e dois condutos. Então, de novo, a gente fala sobre isso no curso de radiologia, e aí está aqui, ó. Isso é um caso de fusão. Se você contar os dentes dessa criancinha, parece que ela tem dentes a menos, ó. Tem aqui um incisivo lateral, é o 72, o 71, o 81, e aqui era para ter dois dentes, mas parece que ela tem um só. E aí, quando você faz a radiografia, ó aqui, dois dentes unidos, tá? Ó, duas raízes e duas coroas. Então, aqui a gente está diante de um caso de geminação, de fusão, tá? Quando a gente tem a união de dois germes. Já aqui, ó, a gente tem a geminação de um dente supranumerário. Uma única raiz e a divisão, ó, em duas coroas. Então, aqui nós temos o caso de geminação. Tá? Então, fusão é a união. A gente vê geralmente duas coroas e duas raízes. Quando vê uma raiz ou um conduto só, né, um conduto radicular, e duas coroas, a gente chama isso de geminação. Entendido? Vamos para mais uma. 2012, Cotia. Paciente do sexo feminino, 24 anos de idade, apresenta um nódulo de tecido mole exofítico, pediculado, bem circunscrito, de coloração eritematosa, localizado na face vestibular da gengiva marginal entre os dentes 12 e 11. Durante o exame clínico, observou-se a presença de cálculo supra e subgengival. Na anamnese, o paciente relatou que a lesão apresentou uma evolução rápida e que tem dificuldade para higienizar os dentes no local porque a lesão sangra quando é tocada. Qual o diagnóstico clínico para esse caso? Letra A, gengivite ulcerativa necrosante. Letra B, granuloma piogênico. Letra C, fibromatose gengival. Letra D, hiperplasia fibrosa inflamatória. O paciente tem uma lesão de tecido mole, exofítica, pediculada. Pediculada significa o quê? Que a base é menor que o corpo da lesão. Tá? A base é menor que o corpo da lesão. Ela tem um pedículo. É como se você imaginasse o cabinho da maçã, né? A maçã é segurada por aquele cabinho dela. Aquele cabinho é o pedículo da maçã. Tá? A maçã é muito maior do que o cabinho que segura a maçã na árvore. Então, pediculado é a base da lesão é menor do que o corpo da lesão. Bem circunscrito, de coloração eritematosa, ou seja, está avermelhado, não está a coloração normal. Localizado na face vestibular da gengiva marginal entre os dentes 12 e 11, foi visto que tem cálculo supra e subgengival. O paciente diz que a lesão teve rápida evolução e dificuldade para higienizar os dentes no local porque a lesão sangra quando é tocada. Gengivite ulcerativa necrosante. Letra D, você colocou como sendo hiperplasia fibrosa inflamatória, não é isso? Vamos pela sua resposta primeiro. Hiperplasia fibrosa inflamatória, também conhecida como epúlide fissurada. Essa lesão ela está muito associada com a prótese mal adaptada. Tá? Então, a gente não tem histórico de prótese mal adaptada. É aquela lesão que dá em fundo de vestíbulo, porque a prótese está mal adaptada, ela fica traumatizando o fundo de vestíbulo e aí cresce uma lesão exofítica na região de fundo de vestíbulo. Não é a região que foi citada aqui no exame clínico, face vestibular de gengiva marginal, tá? Entre os dentes 12 e 11, ou seja, na papila, ela se desenvolveu na papila interdental.
Então, hiperplasia fibrosa inflamatória não tem prótese mal adaptada associada aí na história, e a lesão não é em fundo de vestíbulo. Gengivite ulcerativa necrosante. A descrição clássica da gengivite ulcerativa necrosante é que ela forma aquela pseudomembrana acinzentada, né? Você tem destruição de papila, mas forma a pseudomembrana acinzentada. Tá? Então, também não é porque não tem isso sendo contado aqui na história. Granuloma piogênico é a nossa resposta. Tá? É exatamente isso aqui que descreve classicamente o que é o granuloma piogênico. E a fibromatose gengival, ela é uma hiperplasia fibrosa da gengiva, geralmente associada com o uso de medicamentos bloqueadores de canais de sódio, como valproato de sódio, nifedipina, tá? Que são fármacos anticonvulsivantes. Tá? Esses fármacos anticonvulsivantes, como eles fazem esse bloqueio de canal de cálcio, melhor dizendo, desculpa, canal de sódio não, canal de cálcio, acaba fazendo a hiperplasia fibrosa gengival, ou fibromatose gengival. E como aqui está dizendo que a lesão sangra, a fibromatose gengival não sangra. Então a gente também não pensa na fibromatose gengival. Logo, a resposta que sobra é o granuloma piogênico. Tá? Isso aqui é descrição clássica do granuloma piogênico. Lesão exofítica, pediculada, de cor avermelhada, sangrante, que se desenvolve na face vestibular de uma papila interdental. Associado o quê? A um fator irritativo presente, que pode ser uma restauração mal adaptada ou a presença de cálculo. Tá? Isso é clássica, a descrição clássica do granuloma piogênico. Vamos para mais uma. Sobre a osteomielite esclerosante difusa, assinale a alternativa correta. Sim, ela é muito associada à mulher grávida por conta da questão hormonal, né? Da modificação da questão hormonal, que modifica a microcirculação ali na gengiva, mas ela não acontece só em mulher grávida, como também ela não acontece só em gengiva. Tá? Ela pode acontecer em mucosa de lábio, pode acontecer em pele de lábio. Eu já tirei um granuloma piogênico de nariz, de asa de nariz, de um paciente. Tá? Então, ele pode acontecer em diversos locais. Geralmente, ele está associado a um fator irritativo. Então, sobre a osteomielite esclerosante difusa, assinale a alternativa correta. É assintomática, geralmente um achado radiográfico. É caracterizada por uma massa de tecido de granulação cronicamente inflamado no ápice de um dente desvitalizado. É um desenvolvimento cístico comum associado a um dente com necrose pulpar. É uma condição que envolve resposta reacional do tecido ósseo, podendo apresentar como fator desencadeante infecção de baixa intensidade. E aí, qual dessas alternativas? Osteomielite esclerosante difusa. Você colocou como sendo caracterizada por uma massa de tecido de granulação, cronicamente inflamado no ápice de um dente hospitalizado. Vamos analisar a questão. A questão está tratando de características radiográficas de uma patologia, certo? Ela fala de achado radiográfico, etc. e tal. Então, olha só. Se ela é esclerosante significa que forma tecido duro. Se forma tecido duro, ela não pode ser radiolúcida. Ela vai ser uma lesão radiopaca, já começa daí. Granuloma, tecido de granulação cronicamente inflamado é um granuloma. O granuloma é radiolúcido. Então não pode ser a letra B. É um desenvolvimento cístico comum? Não. Osteomielite esclerosante não é um cisto. É uma reação óssea. Tá? Essa osteomielite esclerosante difusa é uma reação do osso a uma infecção de baixa intensidade. Tá? Então, letra D é uma resposta muito plausível ao que a gente está vendo aqui. É uma resposta reacional do tecido ósseo, podendo apresentar como fator desencadeante infecção de baixa intensidade.
é a antiga osteite esclerosante ou osteite reacional, em que você tem um dente com um processo infeccioso, por exemplo, e ali no periápice forma uma, uma esclerose óssea, tentando controlar, tentando fazer com que aquela infecção não se dissemine. Tá? Então, é uma resposta muito plausível à letra D, que é o que a gente tem como resposta. É assintomática, geralmente um achado radiográfico nem sempre é assintomático. Tá? Como ela decorre de uma infecção, mesmo sendo uma infecção de baixa intensidade, isso pode ter inflamação envolvendo, né, o caso, e o paciente pode relatar dor. Então, nem sempre ela é assintomática. Tá? Então, por isso que a letra A está errada, né? Porque ela nem sempre vai ser assintomática. Então, a resposta aqui, letra D. Condição que envolve resposta reacional do tecido ósseo, podendo apresentar como fator desencadeante uma infecção de baixa intensidade. Entendido? Essa nossa análise. Tambaú 2018. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa que apresenta a correta posologia de um antibiótico utilizado para pacientes alérgicos à penicilina. Paciente alérgico à penicilina, eu vou prescrever amoxicilina 500 mg a cada 8 horas, azitromicina 500 mg, um comprimido ao dia, amoxicilina 250 mg a cada 6 horas, ampicilina 500 mg a cada 8 horas. E aí, qual destas afirmativas? Letra B, muito bem. Né? A azitromicina, 500 mg, um comprimido ao dia. Se o paciente é alérgico à penicilina, ele não pode tomar penicilina. Amoxicilina é penicilina, amoxicilina é penicilina, ampicilina é uma penicilina. Então, a única que não é penicilina é a azitromicina. Tá? A resposta, a questão, ela é relativamente fácil, por conta dessa análise. Tá? Para a gente fazer uma revisãozinha rápida de farmaco, né, de antibiótico terapia, que a gente também trata isso lá no curso, a gente tem aqui, para mostrar que amoxicilina e ampicilina também são penicilinas, são do grupo das penicilinas de amplo espectro, tá? Então, se o paciente é alérgico à penicilina, eu não posso prescrever nem amox, nem ampicilina para ele. Aqui, só para falar das doses de amoxicilina que a gente pode administrar para o paciente, 250 miligramas a 1 grama no intervalo de 8 horas, no intervalo de 8 horas, não no intervalo de 6, como a gente viu ali numa opção que tinha, tá? E a ampicilina por via oral, 250 a 2 gramas a cada 6 horas, a depender da infecção. Né? Quanto mais intensa, mais maior vai ser a dose que você vai utilizar. É só um instantinho, já deu uma travadinha aqui, voltando. E, alternativamente às penicilinas, quando o paciente ele é alérgico à penicilina, a gente pode utilizar ou a clindamicina, que é uma lincosamina, tá? A clindamicina, eu vou colocar aqui a posologia que a gente usa, clindamicina 300 miligramas a cada 6 horas. Ou a gente pode utilizar um macrolídeo, onde nós temos como principais agentes eritromicina, claritromicina e azitromicina. Tá ok? Esses fármacos, né, além esses fármacos, eles fazem parte do grupo dos inibidores de síntese proteica, tá, que são aqueles fármacos que inibem o ribossoma bacteriano, né, vão interagir com o ribossoma bacteriano, impedindo a síntese de proteínas, e com isso você para o crescimento bacteriano.
Por isso que esses inibidores de síntese proteica são, via de regra, antibióticos bacteriostáticos, aqueles que impedem crescimento bacteriano, diferentemente das penicilinas que matam as bactérias. A gente chama isso de antibióticos bactericidas. E os ribossomas das bactérias têm uma composição diferente dos ribossomas dos mamíferos. E isso faz, então, com que os inibidores de síntese proteica eles tenham o que a gente chama de toxicidade seletiva. Só age contra a célula da bactéria, não age contra as nossas células. E aqui as posologias, onde nós vimos a azitromicina, que era a opção, né? 250 a 500 miligramas a cada 24 horas. Tá? Ou seja, 500 miligramas, um comprimido por dia. Justo? Tranquilinho, tranquilinho. Vamos para mais uma aqui. Marinho 2015. Quando há necessidade de remover o material obturador do conduto radicular, a gente utiliza a seguinte substância. Letra A, intrafil. Letra B, eugenol. Letra C, eucaliptol. Ou letra D, ácido tricloroacético. Quando há necessidade de remover o material obturador do conduto radicular, o que é que nós usamos? Intrafil, eugenol, eucaliptol ou ácido tricloroacético? Essa para quem. Desculpe perguntar, porque realmente eu não sei, tá? Você já é formada, você é acadêmica. Só me diga essa informação, por favor. Você já pagou endo, já teve a disciplina de endodontia, pelo menos laboratorial? Só para saber, certo? Isso aqui é algo que a gente vê na endo de laboratório, tá? Mas vamos relembrar. O que, que é? Vamos ver a resposta. A resposta aqui é o seguinte: trocando em miúdos, eu vou fazer um retratamento endodôntico. Eu vou tirar a gutapercha de dentro do canal. Para tirar a gutapercha de dentro do canal, eu uso o eucaliptol. Tá? O que, que é o intrafil? Intrafil é uma marca de cimento obturador. É o nome de um cimento obturador. Tá? É uma marca, é um produto, é um tipo de cimento obturador. Eugenol é o líquido do cimento, né? Do cimento de óxido de zinco e eugenol, do cimento obturador, que é a base de óxido de zinco e eugenol, tá? E o ácido tricloroacético, ele é um medicamento utilizado para, é um material, desculpa, utilizado em caso de reabsorção radicular interna, que não é o caso descrito aqui no enunciado. Se fosse um caso de reabsorção radicular interna, a resposta seria ácido tricloroacético. Como é para remover material de obturador, ou seja, gutapercha, de dentro do conduto radicular, a gente usa o eucaliptol. Tá? Então, a resposta desse, eucaliptol, letra C. Joia? Vamos para mais uma. Epidemiologia. Também gosto, às vezes, de cair em prova. O índice de DIN é utilizado para o registro da doença cárie, doença periodontal, fluorose ou placa bacteriana. Índice de DIN, ele é um índice que é utilizado para avaliar o quê? Isso aí é epidemiologia, saúde bucal coletiva, né? São as disciplinas que vê, né? Provavelmente o professor Natanael foi seu professor. Você é de onde? Você é acadêmica de onde? Da UNIT. UNIT, não sei se era o Natanael lá que falava de o Danilo, né? O Danilo, eu sei quem é, um de óculos.
Eu sei quem é, só não vem o nome dele agora, mas eu sei quem é o Danilo. Tá? A resposta dessa, do índice de Gini, é fluorose. Tá? É o índice utilizado para avaliação de fluorose. Doença cárie, a gente tem os índices de CPO, né? Os índices que fazem contagem seja de dentes com cárie ou superfícies com cárie. E o CEO, né? O CEL minúsculo, quando envolve dentição decídua. Tá? Índice periodontal, geralmente a gente tem o índice de higiene oral e o índice de sangramento, né? Além dos índices utilizados para avaliar inserção a perda de inserção gengival. E o de placa bacteriana pode ser o índice de higiene oral, simplificado, né? Você pode utilizar ele. O de DIN é o da fluorose, em que ele é dividido vai de 0 a 5, onde 0 é normal, quando a superfície do esmalte está lisa, questionável quando tem pequenas alterações de translucidez no esmalte, né? Isso aqui como diz aqui, é utilizado quando eu não posso dizer que o esmalte está normal, mas mesmo assim existem pequenas alterações. Muito leve quando tem pequenas manchas brancas e opacas espalhadas irregularmente no dente, não mais do que 25% da superfície total da coroa. Leve quando tem manchas brancas mais extensas, mas não passa de 50% da coroa. Moderada quando está em quase 100%, né? E há desgaste observado junto às manchas acastanhadas. E a severa é quando toda a superfície está comprometida, tem grande desgaste e manchas acastanhadas envolvendo boa parte do elemento dental. Tá? Só para a gente poder relembrar o índice de DIN. Vamos para a última. Vamos chegando ao final dessa nossa conversa, que é para falar também de legislação do SUS. Tá? Cai muito. Prova em concurso público, legislação do SUS sempre cai. Lei orgânica, que é 8080, a lei do NOAS, a lei do NOB, tá? O Brasil Sorridente, os programas de saúde bucal que tem, tudo isso precisa ser visto, porque gosta de cair essas coisas quando tem concurso. De acordo com a Lei Orgânica do SUS, a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, sancionada em 1990, não pode ser considerado um princípio do SUS. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico e a organização de serviços públicos sem se preocupar em evitar duplicidade de meios para fins idênticos. E aí, qual dessas você acha que é? Não é um princípio do SUS. Letra D, né? E é a letra D por causa de uma droga de uma palavrinha, né? Sem se preocupar em evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Muito pelo contrário. É princípio do SUS, exatamente, uma palavrinha de nada. É princípio do SUS você evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Como assim? Eu ter o mesmo serviço sendo feito duas vezes. Isso gera custo para a máquina pública. E não pode. Você tem que trabalhar com o menor custo possível. Você tem que otimizar o uso dos recursos. Né? É você, por exemplo, ter duas pessoas para fazer o serviço que uma pessoa só faria. Não tem necessidade disso. É você ter, por exemplo, um posto de saúde com 20 dentistas, quando, na verdade, 5 resolveria o problema daquele posto. Você tem que alocar esses 15 dentistas excedentes em outras unidades, para poder melhorar a cobertura. Tá? Então, a resposta aqui é a letra D por isso. Porque eu tenho que me preocupar em evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Eu não posso gastar mais. Né? Eu não posso ter o serviço sendo feito duas vezes, senão eu vou gastar mais. Eu tenho que ter isso sendo otimizado.
O princípio da universalidade está previsto no artigo 7º da lei, no inciso 1º. A preservação de autonomia das pessoas, no artigo 7º, inciso 3º. E a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, isso está descrito no artigo 7º, inciso 10º. Tá? Lei, infelizmente, tem que ler. Não tem para onde correr. Tem que ler e, obviamente, ir resolvendo perguntas com relação a isso. Tá? Mas lei não tem para onde correr. Às vezes a gente consegue resolver uma questão até sem ler a lei pela lógica, né? Como a gente pôde ter feito nessa questão aqui, pela lógica. Tá? Mas, via de regra, tem que ler. Não tem para onde correr. E aí nós chegamos ao final dessa nossa aula interativa, né, em que a gente iniciou de forma interativa, na verdade, mas a gente acabou finalizando ela não de forma interativa, até porque só ficamos eu e você